Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. A minha versão é Almeida, Revista e Corrigida. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu filho o morto. Porém essa disse: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho o vive. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe estremeceu por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluias. Pai querido, a tua palavra foi lida, e é com muito temor que nós suplicamos que tu venha aplicá-la aos nossos corações. Que teu Santo Espírito seja derramado, para que nós possamos, meu Deus, compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto que nós lemos, eu acho ele muito lindo. Eu me emociono quando eu leio. Ele é tão cheio de detalhes, tantos ensinos valiosos para a gente, que se a gente observar os detalhes dele, como que é útil para a nossa vida espiritual. Davi foi um rei de grandes conquistas. Quando ele assumiu o reinado ali em Israel, o Senhor foi dando, ele era apenas, quando houve a promessa para ele, ele era apenas um menino, mas ele foi sendo trabalhado ali pelo Senhor, e quando ele assumiu o reino, ele foi um homem de grandes lutas, grandes batalhas, e ele conquistou muita terra para Israel, toda aquela terra que o Senhor havia prometido a Abraão, que quando o povo ali, que era escravo do Egito, quando eles chegaram na terra prometida, eles conquistaram as terras, mas Josué, quando ele era velho, ele falou assim: há muita terra ainda para possuir. E Davi possuiu essa terra que ainda faltava. Ele conquistou o restante de terra que Deus havia preparado para Israel. Então ele começou o reinado dele com um reino pequeno,
e terminou com um reinado grande. Os historiadores falam que em torno de 10 vezes que aumentou o reinado dele. E Davi morre e Salomão, o filho dele, assume o trono. Era um desafio para Salomão assumir aquele trono. É difícil assumir um lugar de alguém que foi um bom rei, conquistador, né? E ele se sente ali um menino despreparado, ele não tinha preparo nenhum para reinar. Então ele se coloca ali como pobre e necessitado diante do Senhor. E eu acho assim lindo a forma como ele começa o reinado dele. Ele coloca ali, como ele não tem nenhuma experiência, o versículo 4 desse 1 Reis 3, fala que ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. A lei falava que era para a pessoa oferecer um holocausto, matar um animal em sacrifício ao Senhor. Mas tamanho era a necessidade dele, tamanho era a dependência dele de Deus, que ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor, o dia inteiro ali, ou dias, não sei, ali sacrificando ao Senhor. E quando ele termina de oferecer aqueles sacrifícios ao Senhor, o Senhor se agrada, o Senhor fica feliz, o Senhor recebe aqueles sacrifícios, e o Senhor visita Davi à noite e fala com ele: pede o que você quiser que eu te darei. Hoje a gente nem usa mais cheque, né? Mas se fosse uma época atrás ali de cheque, é como se o senhor assinasse um cheque em branco assim e falasse: coloca o valor que você... o valor que você quiser. E ele teve, ele foi assim... o Senhor falou com ele que ele pedisse o que ele quisesse. E ele queria, uma coisa que ele tinha colocado no coração dele, é que ele queria julgar o povo com justiça. Porque os reis julgavam o povo. Era a missão ali do rei, as causas difíceis ali, que as pessoas não conseguiam resolver, ia diante do rei. E aquele povo numeroso. E ele fala assim de uma forma tão linda, tão humilde: Senhor, o Senhor me colocou diante de gente grande, um povo numeroso. Eu sou ainda um menino, eu não sei nem entrar e nem sair. Me dê sabedoria, Senhor, para que eu possa julgar o teu povo com justiça. Olha que interessante, irmãos, como que a gente deve fazer os pedidos completos ao Senhor. Ele podia só falar: Senhor, me dá sabedoria. Mas existe tanto tipo de sabedoria para escrever, para falar bem, para uma coisa, para outra. Mas ele fez o pedido completo: Senhor, eu quero sabedoria para que eu venha julgar o povo com justiça. E o Senhor se agrada do pedido dele, e o Senhor fala com ele que ia dar, além do que ele pediu, sabedoria que homem nenhum ia ter antes dele nem depois dele, que ia dar riquezas, vitórias sobre os inimigos, que ia ser um reinado muito próspero. E quando a gente pede uma coisa ao Senhor, Ele nos dá a chance de colocar aquilo em prática, né? Às vezes a gente fala assim: Senhor, me dê paciência. E Ele vai te colocar junto com a pessoa difícil para você exercitar a paciência. Ele pediu sabedoria, então logo em seguida a gente vê esse caso que a gente leu, que é levado até Salomão. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele julgar com sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria vinda de Deus, de uma forma que o homem não ia pensar por si só, não ia ter essa ideia: eu tive uma ideia mirabolante, não. Foi uma oportunidade da gente ver ali que como que foi, possivelmente foi a primeira causa que ele julgou. Se não foi a primeira, foi a primeira grande causa, pelo menos é a primeira que aparece aqui na Bíblia. E outra coisa também que, antes de falar isso, é uma coisa interessante também da forma como ele começa o reinado, que é se colocando ele como necessitado diante de Deus, pedindo sabedoria. No versículo 15 fala que ele ofereceu, depois que Deus falou com ele, ele foi lá, ofereceu de novo mais sacrifício ao Senhor, adorou o Senhor de novo e fez um banquete a todos os seus servos. Olha que interessante, ele serviu ao seu povo, ao povo da sua casa. A gente viu ali, por exemplo, como o rei Assuero, ele fez aquele mega banquete de dias e dias, meses, não sei, para o povo, para os grandes líderes. Mas Salomão, ele fez um banquete para o seu povo, aquele povo que ia servir ele ali no palácio, os seus servos, né? Então, depois desse episódio ali de iniciar o governo dele ali, o que acontece? Chega essas duas mulheres com uma causa humanamente impossível, porque elas relatam o que aconteceu. Eram duas mulheres que moravam juntas, prostitutas. Uma nasceu um filho,
3 dias depois nasceu o filho da outra. E aquela primeira que está narrando a história é a que teve o filho primeiro. E ela narrando que ela estava dormindo no meio da noite, a outra dormiu demais, rolou em cima do seu filho, matou o seu filho sufocado. Ao invés de assumir o erro ali, porque errar é humano e todo mundo erra mesmo, né? Ela tentou dar um jeitinho, né? Às vezes, quantas vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Encobertar um erro com uma coisa pior ainda. O que ela faz? Talvez um susto, não sei. Pega o bebê dela morto, coloca lá em cima da mulher, da amiga, e pega o neném vivo, coloca em cima dela e fica quietinha, como se nada tivesse acontecido. E de manhã, aquela mulher que está narrando, ela vai para alimentar o bebê dela, para dar mamar para o bebê. Mas bebê morto não mexe, bebê morto não suga, bebê morto não mama. Então, quando ela viu que aquele bebê não tinha reação nenhuma nele, eu imagino que ela deve ter ficado desesperada, agoniada. O que aconteceu com o filho dela no meio daquelas, né? E aí, ela fala que de manhã ela foi amamentar, mas ainda de manhã, depois, quando o sol entra na casa, a luz entra na casa, ela vê ali o que aconteceu. E ela vê que, peraí, mas esse bebê que não é meu. Qual mãe que não conhece o seu bebê? Pode ser 2 gêmeos idênticos ali, que a pessoa de fora olha e não sabe distinguir. Ah, mas a mãe sabe. Uma entradinha no cabelo, um dedinho torto, uma pintinha. A mãe sabe diferenciar. E aquela mulher, quando ela olha, ela fala, mas peraí, esse bebê não é meu. Não é o meu bebê, não é meu filho. E ela vai, primeiramente, tentar resolver com a colega, né? Peraí, esse bebê não é meu, você trocou os bebês. Ela, não. E ela não aceita, irmãos. E então, assim, a primeira coisa que a gente precisa de ver aqui, quando que houve essa morte do bebê e quando que houve essa troca? À noite, a Bíblia fala meia-noite, a noite escura, aquele período de densas trevas, período que o pecado está tão palpável. Nós temos visto aí quanto pecado que está no mundo, quantas pessoas fazendo coisas assim tão estranho, né? E aquela mulher, ela, além dela cometer aquele erro primeiro de matar o filho, ela comete outro erro de trocar as crianças e outro erro de mentir. Então vai sendo erro em cima de erro se acumulando ali. E aquela mãe, antes da luz do dia, ela chega a acreditar. Imagino, chorar, lamentar que o bebê dela morreu, mas é na luz do dia que ela vê que aquele bebê que estava ali morto não era o filho dela, que o filho dela está vivo. Irmãos, irmãs, quantas vezes Satanás, ele incute mentiras na nossa mente, querendo fazer a gente acreditar em mentiras, e muitas vezes a gente até acredita mesmo. Eu mesmo tive uma experiência no encontro com Deus ali, estava acreditando no mentira de Satanás. Olha que eu estava de jejum, estava ali buscando o Senhor muitos dias, cheguei a acreditar numa mentira dele, mas depois na aula de libertação ali, o Senhor me libertou. Eu, opa, isso não é de Deus não, Satanás está querendo me convencer de mentira. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ele planta dúvidas no nosso coração, dúvidas em relação ao nosso trabalho, dúvidas em relação à nossa família, dúvidas em relação à igreja, dúvidas em relação ao pastor, né? Você chega às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim, não, meu marido não me ama, e o marido só falta carregar água na peneira, como se diz, para expressar o amor dele, né? Então, quantas vezes Satanás, ele tenta nos convencer com mentiras, e quantas vezes nós caímos na mentira dele. Mas aquela mulher, ela percebeu que alguma coisa estava errada quando ela foi alimentar a criança. Quando nós nos alimentamos a palavra do Senhor, a palavra fala que a palavra do Senhor, a Bíblia, é um alimento forte. E quando nós vamos nos alimentar dela, a verdade vem. Quando ela foi alimentar o seu filho, a criança, fala da obra que nós realizamos, que exige todo o cuidado ali, nosso cuidado dia a dia, né? Quando ela foi alimentar aquela criança, ela viu o erro, ela viu que alguma coisa estava errado, mas foi quando a luz entrou ali que ela percebeu o que estava certo. Irmãos,
quantas vezes também nós estamos alimentando criança morta, alimentando coisas mortas, coisas que já morreram, que já se passaram 10, 20, 30 anos atrás, e a gente está ali trazendo, às vezes, muitas vezes, ódio, rancor, mágoa, tristeza, alimentando coisas mortas. Se morreu, enterra, toca o barco para frente, segue para frente. Davi, ele cometeu um grande erro, e ele teve um bebê, filho de um adultério, né? Esse adultério que ele teve, ele cometeu um assassinato para matar ali o marido daquela mulher ali que ele cometeu o adultério. Ele também foi fazendo assim, erro em cima de erro, e Deus falou que ia matar aquele bebê, porque, na verdade, quando ele cometeu aquele erro, e Deus levou o profeta Natan para falar com ele, e ele usou uma metáfora, uma história, uma parábola. Falou: Davi, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. E aquele homem pobre, aquele homem rico recebeu uma visita no meio da noite, e ele foi lá, matou aquela única ovelhinha do outro lá e serviu para aquele visitante. O que faço, Davi, com esse homem? Ele falou: mate-o e restitua 4 vezes. Irmãos, vou falar mais à frente da sentença. Mais à frente eu volto a retomar dessa questão da sentença que Davi deu ali. Então, eu vou falar de uma vez. O que aconteceu? A sentença que aconteceu com Davi foi ele que deu, não foi Deus que deu essa sentença, não, foi ele que falou: mate-o e restitua 4 vezes. Davi, quando o profeta Natan falou assim: mas Davi, esse homem é você, e que ele cai em si, ele se dobra diante do Senhor, ele cai em terra ali, se reveste de pó e tudo, e pede perdão a Deus, porque ele não tinha se dado conta. Mas a sentença que ele deu ficou, a sentença de morte. Ele não morreu. Aquele filho que ele teve com Batseba morreu. Os outros 3 filhos dele morreram, 4 filhos, em função da sentença que ele deu. Irmãos, e então, quando aquele bebê, antes dele morrer, ele estava doente ali, Davi ficou orando, clamando, pedindo ao Senhor misericórdia para não matar o bebê, pedindo, mas o bebê, e ele ficou ali de jejum, não comia nada, não trocava de roupa, nem banho, só ali, se colocando como pobre e necessitado. Mas quando a criança morreu, ele foi lá e enterrou a criança. Aí ele foi lá para o templo, tomou banho, se vestiu, foi lá adorar o Senhor, porque a criança morreu, tem que enterrar. Então, irmãos, aquilo que está morto, enterra, não fica revivendo coisas do passado, ele não siga o barco para frente, deixa Jesus escrever uma nova história na vida de vocês. Porque a unção não pode parar, porque a gente está passando por uma dificuldade. O trabalho não pode parar. A adoração não pode parar. Sigamos frente ali, tocando a obra do Senhor, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer, mesmo diante das adversidades. Depois, Davi teve outro filho, né, com Batseba mesmo, foi Salomão. Foi Salomão que veio a ser esse rei que nós lemos aqui, que julgou essa causa. Irmãos, não foi porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre, não. A gente tem que confiar a Deus, acreditar que está dando certo, que vai dar certo, e que Deus está no controle de tudo. Deus criou o mundo, Ele mantém o mundo sob o seu controle. A palavra fala que Deus é aquele que segura as águas do mar na concha da sua mão. Ele resolve tudo, tudo está ali no alcance dele. Ageu 2:9 fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu proclamo que nesse lugar a glória dessa casa será maior do que a primeira. O que o Senhor fez até hoje, Ele vai fazer muito maior, muito maior. Aguardem, irmãos, aguardem, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor vai fazer maravilhas
cometemos erros no passado, falhamos como Davi falhou, né? Mas o Senhor nos dá a chance de escrever uma nova história, de fazer tudo novo. A igreja vai gerar novos líderes, a igreja vai gerar novos obreiros. Se vocês tiveram sonhos que morreram, sonhos novos vão ser realizados, bênçãos o Senhor vai fazer. Nós vamos continuar aqui. A mulher, pela manhã, é que ela vê que a criança não era dela. Ela reconhece que a criança morta não era dela, que a criança viva era outra. Então, quando a luz entra, a gente vê toda a mentira de Satanás, toda a armadilha, toda a cilada de Satanás. E Jesus, ele é a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não terá trevas. Então, se nós estivermos com Jesus, aprendendo de Jesus aqui na palavra, orando a Jesus, Jesus, ele é a verdade e ele vai trazer luz. Eu tenho aprendido a orar ao Senhor para trazer luz àquilo que está escuro. Quantas coisas acontecem às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, que está acontecendo ali, armadilhas sendo feitas, a gente não tem noção, e a gente às vezes fica ali inocente, sem saber o que está acontecendo. Então orar pedindo a luz do Senhor ali é uma coisa assim importantíssima. Sempre falar, Senhor, envia a tua luz, traga à luz as coisas que estão encobertas, dissipa as trevas. E aquela mulher, quando ela descobre que ela tinha sido enganada, ela começa ali primeiramente a tentar convencer a amiga dela. Não, esse bebê é meu, não é seu não, olha aqui, olha essa entradinha, olha essa unha, olha essa pinta. Ela tenta convencer, mas a mulher fica irredutível. Satanás, ele fica irredutível tentando nos convencer das nossas mentiras. Ele não ficou ali tentando Jesus que criou o universo, Jesus que criou tudo. Ele não ficou tentando Jesus. Imagina o que ele não faz nas nossas vidas, tentando nos convencer ali de mentiras. Irmãos, e quantas vezes eu e você, nós estamos diante de improvável, diante de coisas que os nossos olhos não têm saída. Ela tentou convencer a amiga dela ali, a companheira de quarto ali, mas a companheira ficou irredutível. Então o que ela fez? Ela ficou sabendo que havia um rei que julgava causas. Davi não julgava toda a causa, não. Foi aí que o filho dele foi e começou a armar uma cilada ali contra ele. Falou assim, não, Davi não julga qualquer causa, mas na hora que eu for rei eu vou julgar todas as causas. E aí ela ficou sabendo que Salomão era um rei que julgava, que ele tinha falado, né, que ele ia julgar todas as causas. Irmãos, se não tiver saída, se não tiver solução com a sua força física, com o seu recurso humano, mas tem um rei que ele pode te atender a qualquer hora. Você pode marcar uma audiência com ele qualquer hora do dia e da noite. Dobra os seus joelhos que ele vai te ouvir e ele vai te julgar com justiça. Se você foi injustiçado, irmãos, pode confiar que esse rei, ele vai ouvir a sua causa com toda a riqueza de detalhes e ele vai julgar a sua causa com justiça. Aquelas mulheres prostitutas, elas nem tinham direito de ir ali ao rei pedir julgamento, porque a lei civil, moral, religiosa, aquela lei era para quem obedecia à lei. E aquelas mulheres, as prostitutas, elas não viviam debaixo da lei, nem religioso, nem em termos morais, nem civis. Então a lei não era para elas não tinham direito de estar ali. E aquelas mulheres, irmãos, são como eu e como você. Aquelas prostitutas, nós também não tínhamos direito de apresentar diante de Deus, dobrar o nosso joelho, apresentar diante de Deus a nossa causa, não. Nós também, por tão falhos que nós somos, mas aquele rei usou misericórdia com aquelas mulheres e ouviram. E assim também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está aqui, ele está na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, pronto para ouvir a sua petição e julgar a sua causa, mesmo que você se sinta indigno, mesmo que você ache que você não mereça, e realmente não mereça mesmo, ninguém merece, né? Irmãos, e aquele rei, ele não tinha como, ele ouvia uma mulher, ouvia a outra, não tinha testemunha, não tinha exame de DNA na época. Como que ele ia saber quem estava falando a verdade?
usando a sabedoria para o julgar que Deus deu a ele, ele falou: traga a espada e parta a criança no meio. Se não tem um consenso entre eles, parta uma criança e uma fica com a metade e a outra fica com a metade. Aí o que aconteceu? A espada, irmãos, é a palavra, a luz da palavra, tudo vem à tona, toda a verdade vem à tona. A palavra disse que, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, a espada discerniu, trouxe a verdade. Aquela mulher relaxada, que não cuidou do filho, mentirosa, né, ardilosa, ela falou: isso mesmo, mata, parte mesmo a criança no meio, não fica nem para mim e nem para você. Irmãos, divisão é uma estratégia do diabo. Ele quer dividir o nosso lar, ele quer dividir o nosso pensamento. A palavra fala de não cocheis, né? Cocheis entre 2 pensamentos, ficar dividido entre 2 pensamentos. Ele quer dividir a igreja, ele quer dividir a unidade. Ele vai falar: isso mesmo, divide, parte mesmo. É assim que tem que ser. Ele não quer ver a obra, né, como o Senhor falou ali, como unidade. Ele quer partir, ele quer dividir. A palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Matou o bebê, roubou o bebê da outra, e agora quer destruir os sonhos daquela mulher de uma maternidade, quer destruir a alegria dela, os prazeres dela. E é isso que ele quer: matar, roubar e destruir. E nós temos que ficar muito atentos, irmãos. Então aquela mulher ali que estava relatando o caso, ela estava numa situação muito de insegurança, morando ali com uma mulher que matou o filho e agora está querendo matar o filho dela ali. Irmãos, isso mostra que a gente deve tomar um cuidado com quem a gente faz aliança. A gente não deve fazer aliança com qualquer pessoa, não. Eu acho tão interessante que minha mãe, ela era muito sábia. Eu falo que é uma sabedoria assim de Deus, porque ela não frequentou escola, ela frequentou até a 3ª série primários. Mas ela falava assim, aí eu falo para os jovens aí, né? Fala assim: você quer saber que é uma pessoa que é boa para casar? Olha como que ele trata a mãe dele, olha como que ele trata os pais dele, né? E minha mãe falava assim, aí eu ficava assim, realmente observando, né? O meu então, que, né, o meu namorado, como que ele tratava a mãe dele. Ele já não tinha mais pai, mas ele tinha uma relação muito boa com a mãe, né? Então, se você vai fazer um negócio com uma pessoa, vai escolher um sócio, olha primeiro como que ele cuida das coisas dele, porque se ele não cuida das coisas dele, se ele deixou a criança dele morrer ali, dormiu tanto que a criança morreu, então pode saber que não é uma boa pessoa para você fazer negócio. Parte conhecemos, né? Em parte profetizamos, mas primeiramente tem que conhecer, né? E então aquela mulher mentirosa, ela já tinha perdido o filho dela, agora ela quer que o outro morra também. O dela morreu, agora ela quer que o outro também morra. Isso mesmo, parte mesmo. Satanás, ele era o líder, né, do louvor ao Senhor. E ele caiu, ele quis ser adorado. E ele não contentou em cair sozinho. Ele levou 1/3 dos anjos ali com ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes pessoas que vêm com uns assuntos assim que parecem ser tão bom, né? Mas tomar muito cuidado, porque assim como ele caiu, ele quer também que nós caiamos. Então, essa estratégia dele de dividir, ele está sempre usando. E eu queria falar também qual era a diferença entre essas 2 mulheres. As 2 eram prostitutas, as 2 tiveram filhos, as 2 pariram. Mas qual a diferença delas? A diferença é que uma era cuidadosa e a outra era relaxada. Uma era verdadeira, a outra era mentirosa. Aquela dorminhoca, né, dormiu demais, colocou peso sobre a criança e a criança morreu. Quantos crentes estão dormindo e Satanás tem colocado joio no meio do trigo? Joio é uma semente que não dá fruto, porque às vezes a gente está desatento. A palavra fala vigiai e orai. Orar é fundamental, mas a vigilância, para a gente não cair nos ardis, nas artimanhas de Satanás, é assim, importantíssimo. E muitos crentes estão dormindo. Romanos 13:11 fala assim: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Então, irmãos, aquelas mulheres, a principal diferença delas é o que elas fizeram com aquilo que foi gerado. Deus gera em nós uma obra, Deus gera em nós um desejo de servir ao Senhor, um desejo de ser anunciador, de multiplicar, um desejo de ter uma família bem-sucedida, um desejo de ser bem-sucedido no nosso trabalho. Mas o que nós temos feito com aquilo que Deus tem gerado em nossas vidas? Precisamos ficar atentos. Nós estamos cuidando daquilo que Deus tem gerado na nossa vida, porque foi Deus que nos chamou para essa obra, Ele que nos escolheu para essa obra. Estamos atentos, né, para preservar aquilo que Ele tem gerado nas nossas vidas, ou temos sido relaxados, dorminhocos, mentirosos, ardilosos, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Às vezes, irmãos, Deus gera no coração, às vezes, dos irmãos, fala assim: eu tenho uma vontade de anunciar a palavra, eu tenho uma vontade de ser um pastor, eu tenho uma vontade de ser professora de criança, de dar aula ali, eu tenho uma vontade de trabalhar no teatro da igreja, e vontade de tantas coisas, né? E Deus gera aquela vontade ali no nosso coração. E a palavra fala, né, em relação, por exemplo, a ser pastor, né? 1 Timóteo 3:1 fala que quem almeja o episcopado, ou seja, quem almeja ser um pastor, quem almeja trabalhar na obra do Senhor, excelente coisa almeja. Eu quero isso tudo, eu quero realizar a obra do Senhor. Mas para realizar a obra do Senhor tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que estudar, tem que ter paciência com pessoas difíceis. Então eu não quero não. Então eu vou deixar morrer. É mais fácil deixar morrer, né? E quantas vezes a gente deixa de morrer sonhos? Às vezes a pessoa, ela quer abrir uma empresa, né? Eu quero abrir uma empresa e tal. E quando vai procurar saber, se depara com aquela burocracia toda de abrir empresa. Não quero mais não. É mais fácil deixar morrer. E deixa morrer aquilo que Deus gerou no seu coração, Deus gerou na sua vida. Então a gente tomar cuidado para não deixar morrer as coisas que Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, os nossos sonhos, os sonhos de Deus para nossas vidas. E vai dar trabalho? Vai, mas vai valer a pena. Vai valer a pena você ver vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas, o seu trabalho sendo bem sucedido, você dando emprego para outras pessoas. Vai valer a pena, mesmo diante da dificuldade. E aí agora, irmãos, voltando à sentença, assim como Davi, ele deu aquela sentença, e aquela sentença foi negativa para ele, ele falou: mate-o, essa pessoa merece morte e merece restituir 4 vezes. Nós vemos também a sentença, quando Salomão, ele foi foi levantado ali rei. Deus falou com ele e ele falou o que ele queria. E Deus fala com ele assim: olha, que seja feito segundo a sua palavra. Versículo 12 fala assim: fiz segundo as tuas palavras. Então, assim como a palavra de Salomão foi verdade, virou verdade, a palavra também, a palavra de Davi lá, que foi uma palavra de maldição, virou verdade. A palavra de Salomão virou verdade. Aquela mulher também, a palavra dela virou verdade. Quando ela viu que ia matar, ia dividir a criança ao meio, o coração dela estremeceu. E ela, como mãe, olha como que ela falou: dá-lhe um menino vivo e de modo nenhum o mateis. E aí, o que o Salomão fala? Eu queria até assim pedir aos irmãos para projetar os 2 versículos, se fosse possível ficar junto aqui, olha. Versículo 26 e 27. 1 Reis 3, versículo 26 e 27. Aqui só dá o 26, depois o 27, olha. Ela falou assim: mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe estremeceu por seu filho, e disse: Senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Então essa foi a palavra dela. Aí passa, vamos ver a próxima. Qual foi a sentença do rei? 27. Então, respondendo o rei, disse: dai a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. A sentença do rei sendo repetida. A sentença que Davi deu se cumpriu. A sentença que Salomão deu se cumpriu. E a sentença que aquela mulher deu se cumpriu.
Isso mostra, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem. E que o diabo está ao derredor, procurando ocasião para nos tragar. As palavras que a gente profere, elas viram verdade no mundo espiritual. Se é uma palavra de bênção, ela se cumpre como bênção. Se é uma palavra de maldição, ela se cumpre como maldição. Às vezes a pessoa recebe um salário e fala assim: esse maldito salário que não vai dar para nada. E não vai dar mesmo, porque você já colocou uma palavra de maldição ali no seu salário. Mas você falar assim: glória a Deus, recebi meu salarinho aqui, ó. É pouco, mas com Deus é muito. Vou entregar o dízimo, vai ser o Senhor, eu abençoo o meu salário aqui. E você vai ver ele sendo abençoado. Então a gente tomar muito cuidado com as nossas palavras. Se alguém fala alguma coisa com você, vocês logo já acreditam, falam: aquilo não vai dar certo, não tem jeito, fulano falou, não vai ter jeito. Você está lançando uma palavra de maldição, né? Então tome cuidado com as palavras, tome cuidado com aquilo que você profere, tome cuidado com as pessoas que você faz aliança, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer nas nossas vidas. Palavras de bênção. O Senhor quer abençoar a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa casa, mas a gente tem que estar atento às coisas que a gente ouve, buscando ter maior intimidade com o Senhor a cada dia, confiando nas bênçãos do Senhor, para que a vitória do Senhor se cumpra em nossas vidas e toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente orar, irmãos? Pai querido, Supremo Deus, poderoso Deus, aqui está o teu povo, meu Deus. Satanás pode ter tentado incutir na mente deles quantas mentiras, falando que eles são derrotados, que o problema deles não tem solução. E eles têm aceitado, muitas vezes, né, nós temos aceitado essas mentiras que Satanás tenta colocar. Pessoas, meu Deus, que estão aceitando que a criança seja dividida, que seja partida, que seus sonhos sejam desfeitos, que a igreja seja dividida. Mas em nome do teu Filho Jesus, nós decretamos agora uma sentença de vitória. Nós anulamos toda a sentença de maldição que Satanás plantou. Nós proclamamos vitória no ministério de cada irmão, na vida profissional, na família, nos estudos, na saúde. E nós proclamamos que todo espírito de divisão seja destruído. Nós desligamos no mundo espiritual toda palavra de maldição lançada contra os teus servos. E nós proclamamos restauração. Restauração de ministérios, restauração de famílias, de sonhos. Tudo aquilo que os teus servos têm colocado diante do Senhor, se morreu, oh Pai, renova a vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Nós proclamamos cura, libertação, união, comunhão, que o teu propósito se cumpra na igreja, que aquilo que o Senhor gerou em nossos corações, que o Senhor gerou em nossas vidas, se cumpra, Pai, que a tua vontade seja feita aqui na terra, aqui na igreja, da mesma forma como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Amém.